Boa noite, mulheres de atitude. Bom dia, né? Boa tarde, porque ainda não escureceu, então boa tarde. Olha, Deus quer falar contigo nessa tarde de uma forma muito peculiar. Eu tenho certeza que Ele te trouxe aqui para falar com você algo que você tem que saber. Um alimento direto para a sua vida. Não vai ser para a sua discípula, não vai ser para a sua amiga. Não pensa que essa palavra, fulano tinha que ouvir. Por que fulano não está aqui? Deixa eu mandar o WhatsApp para ela agora. Não, você está aqui. Essa palavra é para você. Amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. O versículo é 38. Segunda Reis 4, 38. Não sei se você lembra desse texto, se tem muito tempo que você não lê. Mas fala de uma morte na panela. Quem achou, diga amém. Misericórdia, quem não achou. Fala, me espera aí. Vamos lá, gente. Diz assim: Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: Ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Isabela fica quietinha. Agora a mamãe está falando. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: Homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Meu Deus, você imagina você na célula e está todo mundo morrendo de fome, ninguém levou nada nesse dia, e alguém vai na padaria e volta e diz assim: não, gente, tudo bem, já está tudo dominado aqui. Eu comprei uns pãezinhos, eu comprei umas pastinhas e a gente vai comer. E aí, quando todo mundo começa a colocar as pastinhas no pão para comer, alguém fala assim: meu Deus, essa pastinha está envenenada. Olha fulano como é que está ficando. Imagina a cena. Um alimento que veio para nutrir o organismo, vem trazer morte. Então, eu vou te explicar um pouquinho do contexto dessa época. Eliseu é o profeta do Senhor, do qual o texto fala. Eliseu é discípulo de Elias. Eliseu é aquele que falou assim: Elias, eu quero porção dobrada da tua unção. Eu quero porção dobrada do Espírito não, que ainda não havia o Espírito Santo, né? Mas da presença de Deus que há em você, eu quero porção dobrada. Então, os dois realizaram grandes milagres. E Eliseu realizou o dobro, exatamente o dobro de milagres que Elias tinha realizado em vida e um em morte. Eliseu, né? Mas, enfim, depois a gente conta essa parte. E aí ele chegou na terra de Gilgal. Gilgal ficava a norte de Israel. E Gilgal era uma terra que era muito próspera, mas naquele momento eles passavam uma grande fome, uma grande crise, assim como o Brasil vive hoje, muito, muito mais profunda, creio eu. Uma crise tamanha que as pessoas nem conseguiam escolher muito o cardápio, porque o que viesse era aquilo que você tinha que comer, não tinha muito o que escolher, era aquilo que tinha, tudo muito, muito caro, e era uma crise muito grande. Nesse lugar onde Eliseu estava, era uma escola de profetas. Imagina que era o seminário teológico daquela época.
E Eliseu era o grande responsável por aqueles jovens aprendizes, aqueles alunos, como se fosse o reitor do seminário teológico lá de Israel. Era um dos primeiros. E Gilgal fala de uma terra de círculos, né? Ele fala de círculos. E talvez, alguns estudiosos falam que talvez seja porque as aulas eram em círculos, os alunos ficavam em círculos em volta do grande mestre, em volta do professor, daquele profeta. E era esse o contexto. Eram cristãos, portanto. Eram cristãos, eram pessoas que conheciam Jesus e estavam ali, estavam todos com fome. E aí, é o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês. Todos têm fome. E aí diz o versículo 38. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou... Não era 38, não. Assim, nesse tempo, a fome assolava a região. Você já parou para pensar que, fisicamente falando, a fome é uma coisa que é pertencente a todos os povos. Rico, pobre, de toda raça, tribo, língua ou nação, de toda cor, de toda instrução, todos têm uma coisa chamada fome. Porque todo mundo precisa se alimentar, nós precisamos alimentar o nosso corpo físico. Não falam que saco vazio não para em pé? Nós precisamos alimentar, e não é um alimento qualquer. O corpo humano, ele precisa de vitaminas específicas, ele precisa de sais minerais, ele precisa de ferro, ele precisa de água, ele precisa de vários fatores para poder se manter em pé, nutrido, saudável. E aí vocês já devem ter visto o caso da pessoa que resolveu ficar com fast food um mês aí, comendo só hambúrguer, só sanduíche. E eu não lembro, não fui pesquisar, tá? Se a pessoa morreu ou ficou muito doente ou pegou uma doença, enfim. Morreu? Não. Ficou muito doente. Que bom, né, gente? Que ficou muito doente, não morreu. Mas o fato é, ninguém consegue sobreviver com fast food o tempo todo. Ninguém consegue sobreviver com um alimento superficial, raso, que não tem vitamina o tempo todo. Todos têm fome. E todos têm fome de coisas que vão te nutrir, te manter de pé, te deixar saudável, dar força para o cérebro. E assim como é na nossa vida física, também é na nossa vida espiritual. Nós precisamos da alimentação espiritual. E eu venho te perguntar nessa noite, do que nós temos nos alimentado espiritualmente? O que tem nutrido o teu coração? Vamos pensar junto nisso? No nosso dia a dia, na nossa vida? Todos têm fome, fome espiritual também. João 6,35 diz assim, Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Eclesiastes fala que toda criatura, todo homem foi feito para ter uma sede, uma fome intensa pela eternidade, por Deus. Tem um livro chamado Fator Melquisedeque. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Esse livro foi escrito por um missionário e ele conta, olha que interessante, ele conta a história de várias tribos, de vários povos espalhados pela terra, dos mais remotos, dos menores, lá longe, tão distante. E ele conta como esses povos têm dentro de si, mesmo que não conheçam o Deus como a gente conhece, ou outras religiões, todos esses povos têm uma coisa em comum. E a coisa que os une é a consciência de que dentro deles precisa existir um ser maior. É a consciência da existência de Deus. Então, esse autor desse livro, Fator Melquisedeque, ele foi reunindo experiências e contando no seu livro como essas tribos viam Deus à sua maneira. Eles chamavam de diversos nomes, mas todos tinham coisas em comum tipo a transformação de vida, o perdão eterno, a necessidade de estar ajoelhado orando um Deus maior,
um todo-poderoso, o Criador, eles falam muito em Criador das estrelas. Então, muitas coisas foram unindo essas tribos. Por que eu estou contando isso? Porque para você entender que não só a gente que conhece Jesus e a gente que está aqui nessa civilização tão avançada, e enfim, a gente tem noção de que a gente precisa de Deus, mas também as pessoas e os povos, os indivíduos que não conhecem carros, que não conhecem internet ou celular, eles também têm dentro deles uma fome, uma sede por Deus, pela existência de Deus, do modo deles. Isso é muito engraçado. E aí eu vou começar a contar e a gente vai falar um pouco sobre fome. Todo homem tem, então, necessidade de Deus. A gente fala, né, que o seu coração é do tamanho exato de Deus. Que o vazio que acompanha um perdido é do tamanho exato de Deus. Porque ele tem necessidade de Deus. Agora, a gente tem fome? Amém, ok, a gente tem fome. Mas o que a gente está colocando para dentro do nosso organismo espiritual? Do que nós estamos nos alimentando espiritualmente? O que tem mantido o nosso corpo espiritual forte, de pé? Versículo 40 diz assim, ó. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: Homem de Deus, há morte na panela. Eles aqui começaram a comer, aqueles alunos, né, aqueles profetas e aqueles alunos, eles começaram a comer de uma comida que eles não sabiam do que tinha sido feita. Você já foi num restaurante que você não consegue ver a cozinha? A maioria dos restaurantes a gente não consegue ver a cozinha, né? E aí você chega assim com um prato, o garçom chega com um prato assim, e você olha para aquele prato e fala assim, meu Deus, que comida feia. Será que vai estar boa? Eu não vi a preparação, eu não vi quem fez, eu não vi se lavaram bem a verdura, eu não vi as mãos que prepararam. Já ficou com essa impressão? É muito ruim, né? Não conhecer a comida que se come. E assim como não conhecer a comida que se come no mundo terreno, aqui no mundo físico, é ruim, nós precisamos conhecer a comida que nós estamos comendo espiritualmente. Que som tem dirigido a sua vida? Que palavra você tem escutado? Onde você tem buscado essas palavras que têm alimentado o teu coração? Que fontes você tem buscado para alimentar o teu coração? Do que é feito o teu dia a dia? O que você tem feito no teu dia a dia para alimentar o teu espírito? O som das pessoas sem sabedoria? A palavra fala da roda dos escarnecedores, né? Da roda dos ímpios, em Salmos 1. Ele fala assim, bem-aventurado aquele que anda... bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí ele fala, bem-aventurado aquele que não ouve os ímpios. Vamos lá em Salmos 1? Vamos ver o que ele fala exatamente? Abre aí a tua Bíblia. Eu gosto muito porque fala da árvore que corre junto a ribeiros de águas. Ele fala assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Quem nós temos ouvido, então? Será que nós temos ouvido o conselho dos ímpios? Ah, mas não. Vou te dar um exemplo, tá? Se você vai num prestador de serviço e você precisa cadastrar um e-mail, vou te dar um exemplo prático do que aconteceu atrás, assim, com alguém da igreja que eu ouvi falando e que eu precisei conversar em amor naquele momento, tá? Isso não é irreal, pode até ter acontecido com você ou com alguém perto de você. Você precisa fazer um cadastro, aconteceu comigo assim, a pessoa precisava fazer um cadastro num serviço de internet que ela precisava colocar o e-mail dela. E o primeiro serviço, a primeira vez que ela usufruísse desse serviço, ia ser grátis. As outras vezes, não. E aí,
Ela falou, vou colocar meu e-mail aqui então, e é bom que vai ser grátis da primeira vez. Eu falei, beleza, ótimo. Aí ela falou, caramba, ai, mas é tão caro isso. De repente, mês que vem, quando eu for usar de novo, eu crio outro e-mail e faço um novo cadastro. Eu falo, tá bom, mas olha só. Se você tem um e-mail, criou esse e-mail, tem um e-mail, fez esse cadastro para usufruir desse serviço, no próximo mês você vai criar um outro e-mail para poder usufruir de novo desse serviço, sendo grátis de novo, só que a empresa entende que você é uma pessoa. Se você tem mais de um e-mail, você precisa usufruir uma só vez, porque você é uma pessoa. Isso é fraude. E aí a pessoa ficou assim, nossa, será? Mas, sabe, coisas pequenas que vão nos pegando. De repente a gente ouve o conselho dos ímpios, que começam a falar essas coisas para a gente muito sutis. Ah, mas você está cansado desse teu marido. Ah, por favor, né? A fila anda, você precisa ser feliz. A felicidade hoje é uma coisa tão banal, né? Você precisa ser feliz. E aí você vai ouvindo o conselho dos ímpios e deixando aquilo penetrar no teu coração. E daqui a pouco você está andando por um caminho que não é o caminho dos justos, mas sim o caminho dos ímpios. Quem tem sido a sua companhia? Você tem influenciado as pessoas ou você tem sido influenciado? Quais são os alimentos que você tem colocado na tua boca? O que você tem lido? Onde os teus olhos têm chegado? Do que você tem se alimentado? Dos embutidos e dos enlatados da internet? A internet veio para mudar a nossa vida, para revolucionar a nossa vida, né? E é muito bênção a internet. É bênção demais se usada para o bem. Ela veio para encurtar distâncias, ela veio para devolver relacionamentos, ela veio para facilitar tantas relações comerciais, ela veio para facilitar a nossa vida. Mas são tantas informações. Você já parou para pensar? Qualquer coisa que a gente não sabe lá em casa, o Caio fala assim, pergunta o tio Google. Pergunta o tio Google. Porque hoje é tudo muito fácil. Você não sabe uma coisa, você vai lá no Google e pergunta como é que se escreve uma palavra. Você vai e pergunta onde é o tal lugar. E ele sabe. São tantas informações. Mas do lado das informações relevantes, tem as informações desprezíveis. Já aconteceu com você de você procurar algo no Google e aí você procura, de repente, um curso para você se especializar na tua profissão, algo para você fazer para se aprofundar naquilo que você é e tal, se aperfeiçoar, e você começa a ler o curso ali, características do curso, dentro da tua área e tal. Nossa, isso deve ser muito bom, bababá. E do lado, tem 2 colunas normalmente, né? E do lado tem assim, uma imagem de uma menina linda, escrito: pílula milagrosa faz... americana, exatamente assim. Americana descobre pílula milagrosa que faz emagrecer em 7 dias. E piscando ali para você, colorido, bababá. E você, que tenta emagrecer há 35 anos, fica tentado. E aí você que estava lendo antes algo para se aperfeiçoar na sua vida, você muda o foco. E aí começa a ver a questão de emagrecimento e entra. E aí depois aquilo do emagrecimento te chama para maquiagem facial, e te chama para beleza, e te chama para a vida do artista. E você não consegue focar naquilo que você foi fazer na internet. Gente, eu sou a única que passa por isso? Vocês também passam por isso? Gente, e aí teve um cara, um jornalista, um homem lá nos Estados Unidos, chamado Nicholas Carr. Tá? E eu fui pesquisar sobre ele. Ele entendeu essa enxurrada de informações. Ele falou assim, nossa, a gente está ficando, foi a palavra que ele usou, a gente está ficando burro. Nós estamos emburrecendo. Nós estamos viciando o nosso cérebro. E ele escreveu um livro chamado... Cadê o livro, gente? Geração Superficial. O que a internet está fazendo com as nossas mentes? E ele fala exatamente isso, que a internet... ele fala assim, as pessoas que têm acesso quase ilimitado às informações na grande rede,
elas perdem a capacidade de focar em apenas um assunto. Verdade? Acabei de falar. A mente do internauta está caótica, poluída, impaciente e sem rumo. E Carr faz um manifesto destacando a importância da calma e do foco. Por que a gente tem que entrar para o nosso quarto para ter o nosso a sós com Deus e tem que deixar o celular fora? Porque tem inúmeros apelos ali de informações e coisas e pessoas querendo falar com a gente que tiram o nosso foco. E será que é disso que a gente tem se alimentado? E eu nem falei de mídia social, né, gente? Mídia social é uma bênção, mas a mídia social tem sido uma maldição na nossa vida muitas vezes. Você sabe que o brasileiro passa, em média, 3 horas e 40 minutos por dia em rede social. O Brasil é o 3º país do mundo em pessoas online. E ele só perde para 2 países, que é a Arábia Saudita e o outro lá, por minutos. Minutos. Ou seja, ele está aí entre os grandes que o povo inteiro está online. Você já viu? Nos pontos de ônibus, nas grandes aglomerações, nas filas de banco, em caixa de supermercado, tem sempre alguém que está lá. Por quê? Isso acaba nos atraindo. E será que é disso que tem alimentado o nosso coração? A rede social é uma coisa que, assim, Instagram, Facebook, você entende que ela veio para maquiar a vida das pessoas? Ela veio para trazer uma maquiagem, para esconder a verdade. E você acha que aquela linda ali, você acha que acorda maquiada, que ela acorda e tem uma pessoa assim do lado dela, já para maquiar, já para arrumar cabelo, para arrumar ela em um personal stylist que vai e conduz ela para tudo quanto é canto. E ela tem uma vida perfeita, e ela tem um casamento perfeito. E não é possível, ela tem um filho perfeito. O filho nem cocô faz, gente, o filho dela, de tão perfeito que é. E pinta uma vida tão surreal que tem causado nas pessoas uma certa inveja, não é assim? Porque você vê a pessoa, você não acha que ela tem problemas. E você que acorda cedo, que pega ônibus, que fica em trânsito, que chega tarde em casa, que não tem tempo para sua família, que não tem tempo para o seu filho, que não tem mal tempo tem para você, você fica se sentindo um ET. Não é possível. Eu passo lá o meu feed, eu só tenho perfeição. E a minha vida não é feita de perfeição. Como que é isso? E às vezes a gente está deixando isso entrar no nosso coração de tal forma. Se a gente gastasse essas 3 horas e 40 minutos, que seja, que a gente gastasse 1 hora por dia, e eu falo primeiro para mim. Se a gente gastasse tudo isso, lendo a palavra de Deus, olha do que a gente ia ser feito. As pessoas dizem, né, que você é o que você come. Mesma coisa. Você é o que você se alimenta espiritualmente. Então, quem você é? Quem você poderia ser? Quem eu poderia ser se toda vez que eu acordasse, ao invés de eu olhar o meu WhatsApp, eu olhasse a minha Bíblia? Se toda vez que eu ficasse na fila de um caixa de banco, ou então de um supermercado, ao invés de eu olhar o Instagram, eu começasse a ler Salmos, eu começasse a ler Eclesiastes, Provérbios com os ensinamentos que ele nos dá? Do que nós seríamos feitas se a gente começasse a se alimentar e mudar a nossa forma de alimentação, mudar o nosso hábito, mudar a nossa rotina? Que tal se hoje a gente mudasse a nossa rotina de alimentação espiritual? Engraçado que é muito fácil a gente perder o foco, né? É muito fácil a gente entrar na internet e se perder ali. É muito engraçado isso. Porque Satanás sabe onde ele pode alcançar você. Ele sabe onde ele pode te traçar e te roubar. Mas o Espírito Santo que habita em você, e aqui, nesse texto, a gente está falando de escola de profetas, a gente está falando de alunos, a gente está dentro de um meio cristão.
E a gente fala também dentro de um meio cristão, como Satanás tem roubado o nosso tempo. Como Satanás tem roubado os nossos pensamentos. E é muito claro para mim, não sei vocês, mas é muito claro para mim, quando eu abro o meu celular e quando fico tempo demais na internet ou nas redes sociais, eu sinto claramente o Espírito Santo falando assim para mim, chega, Mariana. Essa frase que ele usa para mim. Chega, Mariana. E aí eu, opa, verdade. E vou fazer outra coisa. E às vezes eu ignoro. Porque as coisas que nos apresentam são muito lindas, são muito atrativas, são muito interessantes. E às vezes a palavra de Deus não se apresenta assim tão interessante. Porque às vezes ela não quer falar uma palavra de bênção para você. Às vezes ela quer te confrontar. Às vezes ela quer te dar algo que você precisa, não algo que você quer. Mas hoje Deus está chamando a gente para mudar o nosso hábito. Mudar a nossa rotina de alimentação espiritual. Sabe outra coisa que tem nos roubado e tem nos feito ficar, como é que é o nome daquilo quando a gente tem intoxicação? Tem feito a gente ficar intoxicado. Televisão, novela. Ai, queridas, como eu abomino com todas as minhas forças as novelas. Porque, ao contrário do que a Globo tem dito, porque é a principal, porque outras emissoras têm até aquelas novelas bíblicas, não vou falar disso, poxa, é até muito legal. Mas as novelas que a Rede Globo tem nos apresentado não são, ao contrário do que ela diz, o reflexo da sociedade. Não, não são. A Rede Globo quer pintar algo, ela quer traçar algo para impor na sociedade e nos enfiar goela abaixo uma realidade que nem existe. Uma realidade que existe em pequena escala. Pequeno grupo é assim e ela quer enfiar nossa goela falando, não, todo mundo é assim. Não, a sociedade inteira está aceitando o homossexualismo, sim. Não, todo mundo está entendendo e todo mundo agora é homossexual e tem o bi, né? Você pode ser homossexual, pode ser hétero, como quando você quiser. A sociedade está assim. Mentira! A sociedade não pensa isso. A sociedade ainda ama a família, ainda ama o casamento, ainda exalta essa instituição. Então, queridas, se você tem dado os teus ouvidos, se você tem emprestado o teu tempo para assistir essas abominações que as novelas têm nos apresentado, decide hoje mudar a tua rotina e a tua realidade e a tua alimentação espiritual, porque isso não te acrescenta. Pelo contrário, a palavra fala que o coração fala do que... Não, a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de novela, está cheio de adultério das novelas, está cheio de maldade, do que você vai falar quando alguém te pedir conselho? Do que você vai falar, do que você vai ministrar sobre a vida de alguém, quando alguém chegar desesperado para você pedindo uma oração? Você vai pensar em quê? Quando eu fico na internet até tarde, quando eu estou sem sono e começo a ver nada na internet, na minha cama, no outro dia, por exemplo, na época de festa, né, de festa de filho e tal, não sei o quê, na época do meu chá, eu ficava vendo muita festa, muita decoração, bababá. Aí eu ficava vendo aquilo para ter ideia, bababá. No outro dia, eu acordava com aquilo na cabeça. Era só festa, bolo, festa, decoração, flor. Falei, meu Deus, eu não quero ser cheia disso. Isso não me acrescenta. Eu quero ser cheia de ti. Porque do Senhor é que vem as fontes de água viva. É o Senhor que me alimenta, é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me coloca de pé, é o Senhor que me dá vigor. É o Senhor, é Jesus. E a gente tem que saber de onde vem o nosso alimento. Quer saber outra fonte? Às vezes a gente vai procurar palavras em lugares não confiáveis, comida em restaurante que você não conhece. E aí você ouve a irmãzinha do coque, nada contra a irmãzinha do coque, ela é bênção, mas ela precisa ser bênção e você precisa saber a palavra que Deus tem para você, independente da irmãzinha do coque.
Então não vá buscar em outras fontes algo que Deus tem para você e quer falar diretamente para você. Ei, você não precisa de ninguém para saber a vontade de Deus para a sua vida. E aí tem muita gente indo buscar em outras fontes, e tem até uma igreja hoje que algumas pessoas têm ido e têm se enganado, que tem pregado o seguinte: não, abriu aqui na nossa região, não, eu não preciso, não, você não precisa mais pregar o evangelho. Você não precisa mais falar de Jesus, não. Basta você vir à igreja e ficar aqui, e sentir e desfrutar da presença do Senhor aqui. Você não precisa mais pregar. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Se o próprio Jesus fala com Pedro assim: não, Pedro, vamos descer sim, lá no Monte da Transfiguração. A presença está muito grandiosa aqui. Está sim, mas vamos descer sim, vamos descer esse vale. Porque Pedro falou para Jesus, tinha Moisés e tinha Elias junto. E tinha Jesus e aquela luz tremenda. E aí Pedro virou para Jesus e falou assim: ah, Jesus, não vamos sair daqui não. Não vamos pregar o evangelho não. Está tão bom aqui. Está tão confortável. É isso que essa igreja está pregando. E Jesus falou: não, vamos descer sim. Tem gente que precisa da gente. De que fonte nós estamos bebendo? E às vezes por uma falsa unção ou um emocional tão aflorado, e a gente gosta muito de se emocionar, e a gente tem que se emocionar, tá? A gente precisa se emocionar. Deus trabalha nas nossas emoções também. Mas a vida não é feita só de emoção. A vida é feita de ralação. A vida é feita não só de transpiração, de inspiração, mas de transpiração também. E às vezes Deus quer te mostrar algo tão na tua realidade, tão racional com você, e você só quer saber de se emocionar. E Deus quer falar: filha, acorda. Eu quero que você desperte do teu sono. Eu quero te mostrar algo muito mais maravilhoso, que vai além de emoções, que vai além de um choro. Isso é muito natural, isso é muito bom, mas eu quero te mostrar algo além disso. E tem pessoas, meninas, que ouvem e acreditam tudo que elas ouvem, e tudo que elas ouvem, elas acham que é verdade, e não vão averiguar em nada, e ouvem um pastor ali no YouTube, acham que o pastor é legal, porque falou algo que de repente elas queriam ouvir naquele momento, que a vida delas ia dar certo, que a prosperidade no lar delas, bababá, 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 babá. E elas não vão nem averiguar se aquilo que ele falou tem respaldo bíblico. E aí, quando o pastor delas fala algo que é contrário, ela vai contra. Não foi isso que eu ouvi do pastor fulano de tal na internet. Mas não sabe quem é ele. Não sabe quais histórias ele tem. Não sabe o passado dele. Não sabe o que ele plantou para chegar até onde ele está. Meninas, Deus quer falar com vocês. Deus tem algo para vocês. Deus tem um propósito para cada uma de nós. E Ele quer falar com a gente, sim. Mas você precisa saber onde você está buscando. Quais são as tuas fontes? Você precisa saber qual é a qualidade da tua água. Qual é a qualidade do alimento que você está colocando no teu prato. Se a alface foi lavada ou não. Você precisa saber. Aqueles profetas e aqueles alunos ali, naquele dia, eles provaram daquele alimento, daquela panela, e eles não sabiam nem o que eles estavam comendo. A comida estava envenenada. E eles não tiveram cuidado, eles não tiveram a preocupação de olhar para aquilo e saber a procedência daquilo. Não, peraí, opa, quem foi buscar? Que legume é esse? Porque a palavra diz que foi um legume. Que legume é esse? Como é que é o nome? Deixa eu buscar aqui no Google para saber se ele não vai fazer mal para a gente. Eles não tiveram essa preocupação. Começaram a ingerir alimento envenenado. As mídias sociais, as pessoas mais mal intencionadas, a TV, tudo isso que eu falei, as palavras torpes, tudo isso tem envenenado o nosso coração de uma tal forma que a gente nem sente.
E muitas vezes a gente não percebe onde é que a gente chegou e onde é que a gente começou a se alimentar assim, mal. Você sabe que faz mal. Então, ponto 3. Se vai fazer mal, não coma mais. Ai, mas é tão semelhante com a nossa comida física, né? Ai, mas como é gostoso uma batata frita, gente. Ai, como é gostoso um sorvete. Gente, eu amo sorvete, amo sorvete. Mas como aquele negócio faz mal pra gente? Porque é gordura pura, mas é gostoso. E por que a gente volta a comer? A nossa alimentação espiritual é assim, é a mesma coisa. Por que a gente volta a comer? Por que a gente volta a se alimentar disso? Porque é atrativo. Porque é gostoso. Porque a gente não quer ter o trabalho de fazer e de repente, preparar um alimento um pouco mais saudável na nossa casa. Então a gente come o que existe mesmo, a gente come da rua mesmo, porque é o que está mais fácil. E, de repente, está muito mais fácil você buscar ali na internet uma pregação. Só que é muito mais trabalhoso você abrir a tua Bíblia e perguntar para o Espírito Santo o que o Senhor quer falar comigo hoje. E começar a criar um hábito de ler a palavra. É muito mais difícil, é um caminho muito mais longo. Mas sim, a palavra fala e Deus fala, a porta não é estreita, não é larga não. A porta é estreita mesmo. Não é fácil não, gente. Tem gente que tá doido para ser líder de célula. Doido para ser líder de célula. Eu quero ser. Mas quando começa a caminhar, fala, nossa, não sabia que era assim. Falei, caramba, você pensou que ia ser fácil? A vida cristã não é fácil, como a Eliana falou, é de joelho no chão, sim. Dá trabalho, sim. Jesus não prometeu facilidades para a gente. Jesus não prometeu um atalho para a gente chegar até o nosso propósito final. Jesus falou, sim, no mundo vocês vão ter aflições, sim. Ele não enganou ninguém. Alguém aqui está enganado? Ele não enganou ninguém. Ele falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições, sim, vocês vão ter problemas, sim. Se acostumem. Mas alegrem-se. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E ele te apresenta agora. Ele te apresenta o alimento mais nutritivo de todos, chamado Jesus. Esse alimento não tem restrições, gente. Não tem restrição, não tem letrinha pequena falando que tem glúten, que tem açúcar demais. Não. Todos podem ingerir desse grande alimento, que nos dá vigor, que nos fortalece a alma. E aí no versículo 41, deixa eu voltar lá em Neemias, em 2 Reis, Neemias. No versículo 41, Eliseu, que era esse grande profeta, ele realiza o grande milagre. E ele fala assim, olha, vocês não podem mais comer um alimento na panela. Então faz o seguinte, traz um pouco de farinha. E aí ele pegou um pouco de farinha, colocou no caldeirão e então o milagre foi feito. Serviu a todos. O que é a farinha? Quem é a farinha aqui? Quem é representado a farinha? Quem é similar à farinha? Quem que fala de farinha? Pão. O que Jesus fala que ele é? O pão da vida. Jesus é o alimento que, quando colocado na nossa vida, ele cancela todo o veneno. Cancela e extirpa e coloca para baixo todo o lixo da nossa vida. Ele é o verdadeiro alimento. Ele que dá força àquele que não tem nenhum vigor. Ele falou para a mulher samaritana, olha, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas aquele que beber de mim, a água da vida, nunca mais terá sede.
Jesus está disponível para você. Jesus é aquele alimento que vai fortalecer a tua alma e você não vai ter mais fome. Jesus é aquele alimento que você vai ingerir, vai se alimentar. E você não vai precisar de nenhuma vitamina a mais, de nenhum comprimido a mais. Você não vai precisar de nenhum complemento vitamínico, porque Ele é suficiente para você. Ele é suficiente para você. Não deixa os alimentos que têm destruído a tua vida espiritual tocarem em você novamente. Começa a fazer uma seleção. Começa a fazer uma seleção. De repente é por isso que você tem estado tão fraco no teu dia, tão fraco espiritualmente. De repente o teu desânimo, de repente a tua falta de força para ligar para alguém, para vir à igreja, para buscar o Senhor através da palavra, para entrar no teu secreto, de repente essa falta de força veio do alimento que você tem ingerido. Você não tem força, porque aquele alimento que você tem ingerido está te dando, está acabando com você. Anemia. Está te dando uma anemia espiritual. Está acabando com o seu sangue. Fica de pé no teu lugar. Você tem duas opções hoje. Nesse texto, a gente encontra aqui o grupo, estamos dois grupos, tá, meninas? Nós temos o grupo dos homens que começaram a comer daquele alimento envenenado. E a gente começa a perceber que tem um outro grupo de homens que falam: ei, esse alimento está envenenado. São dois grupos. Qual grupo você pertence? É o grupo que está se alimentando desse veneno, sem perceber, sem ver que a tua vida, a tua alma está sendo apodrecida por dentro? Ou você faz parte do outro grupo que vai alertar aqueles que estão comendo alimento envenenado e falar: ei, vocês estão comendo alimento envenenado? Tem outras coisas que vocês podem comer. Jesus está disponível para vocês. Sabe, existe hoje, imagina que existe aqui na frente, uma mesa. E uma mesa posta, cheia de alimentos, muito bonitos, a sua aparência, que de repente cheiram muito bem, e que estão muito arrumados no prato, de uma forma assim muito gourmet, muito linda, que são atrativos para você, mas que são podres por dentro. E você tem de outro lado um banquete preparado para você, que é filho de Deus, que foi feito pelo próprio Deus. Ele mesmo manipulou os alimentos. Ele mesmo preparou a palavra dele para você, para que você pudesse se alimentar e nutrir o seu espírito e ser mais do que você tem sido. E fazer parte daquele grupo de homens que vão alertar as pessoas, que vão alertar as vidas, que vão despertar ministérios. Jesus é o pão da vida. E ele fala que todo aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele fala num outro momento: se você que está ouvindo as minhas palavras, você não cumprir, você não as praticar, você vai ser semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. A palavra está sendo pregada. O Espírito Santo está falando com você. Cabe a você ouvir a palavra e fazer parte do grupo que pratica sim, que vai mudar os seus hábitos alimentares a partir de hoje, que não vai se deixar contaminar com os manjares que o mundo tem oferecido a você.
Porque os manjares são muito atrativos, são muito interessantes. Mas Deus hoje, Ele tem algo a mais do que manjares. Ele tem recompensa. Ele tem promessa. Ele tem nova vida e Ele quer liberar nova vida para você hoje. Ele quer liberar sobre a sua vida novas coisas e novos planos, e Ele vai abrir caminhos onde não existe caminho. Ele vai colocar caminhos no teu deserto que vão te levar a águas, que vão te levar a um alimento verdadeiro. Para de se contaminar com aquilo que o mundo tem te oferecido. Para de ter o teu tempo roubado por coisas que são tão passageiras, tão fracas, tão descartáveis. E eu convido você, mulher linda do Senhor que está aqui, Deus tem plano para você. Eu convido você, se hoje você quer decidir adotar um novo hábito alimentar na sua vida, que você hoje, independente do que você já tem consumido no teu dia a dia, daquilo que os teus olhos têm visto, daquilo que as suas mãos têm feito, daquilo que os teus ouvidos têm ouvido, você hoje decidiu, não, eu quero, eu quero me alimentar dos manjares que Deus tem para mim, do banquete que Deus colocou para mim. Eu te peço, vem aqui, vamos orar juntas aqui na frente. Vamos decidir juntas isso hoje. Eu quero sim, eu quero a partir de hoje mudar o meu hábito alimentar. Eu quero a partir de hoje participar da mesa de Deus. E Deus tem uma mesa para a gente posta aqui na frente, queridas. É uma mesa tão linda, com alimentos tão sólidos e com alimentos tão nutritivos para a tua alma. São alimentos que não vão prejudicar a tua saúde. São alimentos que não vão fazer você ficar fraca. Não vão te corromper. Não vão tirar a sua concentração. Não vão tirar o seu foco. São alimentos que vão te colocar no caminho. São alimentos que vão endireitar as suas veredas. Jesus é o verdadeiro alimento. Ele é o pão da vida. Quem beber dessa água, quem comer desse pão, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome, porque é Ele quem sacia a nossa fome, é Ele quem sacia a nossa alma, é Ele. Não confie nos apelos do mundo, porque Ele tem mais para você. Não confie naquilo que tem sido liberado para você, que você não sabe a procedência. Vá na palavra, peça a confirmação ao Senhor e fala: Senhor, declara sobre mim, Senhor. Libera sobre mim, Jesus, o teu alimento, o teu bálsamo de cura, a tua promessa, o ministério que o Senhor tem reservado para mim, que está nas tuas mãos. Tem certas coisas, queridas, tem certos lugares que nós só vamos alcançar se nós estivermos grudados em Deus, alicerçados em Jesus, envoltos no Espírito Santo do Senhor. Tem lugares que Ele quer levar você. Eu não estou falando que você não vai viver algo no teu ministério, vai. Mas tem certas peculiaridades, tem certos lugares tão altos, tão especiais, tão específicos para você, que você só vai alcançar se você estiver alicerçado na rocha, se você estiver comendo do alimento principal, que é Jesus.